Você sabia que pequenas alterações no nosso dia a dia podem fazer grandes mudanças no nosso futuro? Hoje eu quero contar um pouco sobre a minha história e das burradas que eu fiz. Principalmente compartilhar algumas dicas com vocês que realmente podem transformar a sua vida. Então fica aqui comigo até o final que esse vídeo vai despertar o que você realmente precisa. Um erro, na minha opinião, que eu cometia muito no passado era tomar Coca-Cola no café da manhã. Eu acabava fazendo isso porque eu não entendia a real importância sobre a saúde, não ligava. Eu dormia tarde, acordava cedo, eu ingeria bebidas alcoólicas, eu não cuidava da minha saúde, eu comia muito salgado. Até mesmo eu não gostando de açúcar, mas eu acabava assim mesmo consumindo. Então, enfim, eu fazia muito mal para mim. Essas atitudes ruins em relação à alimentação, consequentemente, afetava na minha mente. Às vezes eu me perguntava, cara, por que eu dormi bem e tô tão cansado? Por que eu não tô tendo foco? Por que eu não tô tendo clareza das coisas que eu tô fazendo no meu dia a dia? Por que eu tô tão desanimado mentalmente? Porque às vezes a gente tá no pico, né? A gente tá feliz, tá lá no topo, se sentindo o dono do mundo. Aí depois passa um pouco do período desse tempo e a gente tá lá embaixo. Por que esses gatilhos mentais tão ruins? Claro, obviamente a alimentação afeta muito em relação a isso. Mas não se engane, eu não tô aqui para te julgar. Muito pelo contrário, eu tô aqui para te ajudar. E eu justamente criei esse vídeo para te ajudar, com dicas rápidas, mas não se engane, não são simples. Elas são rápidas, que você pode aplicar na sua vida e consequentemente obter resultado, assim como eu obtive, como mudar a alimentação, cuidar da sua saúde e consequentemente isso vai interferir nos seus resultados, tanto como profissional quanto pessoal. A mudança exige muito esforço, mas fique tranquilo, se eu conseguir, obviamente você também consegue. A primeira dica foi autorresponsabilidade. Quando eu realmente percebi que a alimentação que eu estava levando, a vida que eu estava levando, resultados que eu não estava obtendo, como carreira profissional e tanto pessoal, como eu disse anteriormente, era a culpa minha. Pelo jeito que eu me relacionava com as pessoas, e tudo que eu comia, acabava não pensando duas vezes antes de fazer. Isso é um erro muito comum da nossa geração, gente. Por me conectar com esse tipo de pessoas que tinha esse tipo de rotina, como ingerir bebidas alcoólicas, alimentação ruim, dormir tarde e acordar cedo. E eu realmente ia namorar. A minha vida começou a mudar a partir do ponto que eu entendi que todas as ações que eu estava tomando, todas as atitudes que eu estava fazendo, todas as pessoas que eu estava me conectando com aquele ambiente extremamente tóxico e sem perspectiva de vida nenhuma e nem de futuro, apenas pessoas ingerindo bebidas alcoólicas e pensando no presente, esquecendo que existe o futuro lá na frente. Por conta de eu ter me conectado com esse tipo de pessoa, acabei criando os hábitos igual a ela. Mas que eu chegasse no trabalho, ou nesse tipo de festa, esse tipo de coisa, eu sempre me perguntava, mas o que é que eu tô fazendo aqui? Mas eu não tinha a mentalidade de buscar conhecimento e sair dessa rotina e mudar. E eu continuava lá e acabava repetindo o ciclo. Vou te explicar algumas maneiras como você pode mudar seu hábito e mudar pequenas coisas no seu presente que consequentemente pode interferir no seu futuro. Antes de começar as dicas, eu queria pedir a ajuda de vocês. Eu tô com uma meta aqui no canal de 1000 inscritos. Então se vocês querem realmente me ajudar, se inscreve aqui no canal, deixa o like e me segue lá no Instagram. Lá eu posto a minha rotina e deixo algumas dicas para vocês. Pra gente começar a mudar nossos hábitos que foram implementados desde quando a gente era criança, a gente tem que partir de um princípio de tudo. E se questionar como eu fiz anteriormente. O que é que eu estou fazendo aqui? Será que essas atitudes, esses hábitos que eu estou tomando, realmente eu que quero fazer isso? Tinha a falsa ideia de que a maioria das pessoas também entende que depois de trabalhar a semana inteira e não sair no final de semana, eu estaria perdendo algo. Um exemplo bem prático para você entender. Tipo um participante que saiu no BBB e você não viu. Ou a notícia da CPI da Virgínia e essas coisas relacionadas. Enfim, o que eu quero te dizer é que você não está perdendo nada. Nenhuma desses pensamentos e regras inúteis vai mudar em nada na sua vida. A gente acaba pensando dessa maneira porque geralmente as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso ambiente, acabam pensando dessa maneira. Como assistir muito notícia na televisão, na internet, assistir muito BBB, enfim, a gente acaba se implementando esse hábito na nossa vida, mas eu quero te dizer que você não está perdendo nada. Através desses pensamentos inúteis, a gente vai criando regras na nossa cabeça que não vai levar a lugar nenhum. Prestar muita atenção nesse tipo de atitude e hábito e acabar mudando, assumindo a responsabilidade que tudo que está acontecendo na sua vida é responsabilidade sua.
Através dessa autorresponsabilidade aí sim, começar a mudança da sua vida. No meu caso, a minha vida começou a mudar quando realmente apliquei o hábito da leitura. Passei finalmente a entender a besteira que eu estava fazendo na minha vida. Um tapa na cara, de fato, um choque de realidade. Quanto eu estava desperdiçando meu tempo e minha energia. Como esse daqui que está aparecendo aqui atrás de mim, O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico e Pai Pobre. Eu sei que são livros clichê, mas eles são clichê por um motivo. Entenda isso. Comecei a ler esse livro e comecei a entender as regras dos hábitos das pessoas extremamente bem-sucedidas, como elas pensavam mentalmente. Aliás, eu deixei aqui na descrição alguns livros que de fato mudaram a minha vida e minha mentalidade, meu modo de pensar e a minha perspectiva de vida. Esse livro que eu estou deixando na descrição é realmente li, tá, pessoal? Eu tenho eles aqui em casa, aqui atrás de mim. Então, se você quer realmente mudar de mentalidade, os livros estão aqui na descrição, tá ok? Também precisa de um direcionamento, você precisa de um treinamento, de alguma pessoa que já chegou lá aonde você quer chegar. Eu também vou deixar aqui na descrição o treinamento que me fez mudar a minha mentalidade, assim como os livros, e me fez criar esse canal aqui no YouTube e produzir conteúdo na internet, para no fim, um dia sair do CLT e viver de empreendedorismo. Então eu deixei aqui na descrição o conteúdo e o treinamento que me ajudou muito. Vou deixar no primeiro comentário fixado e aqui na descrição. Não basta só ler livros, tem direcionamento, tem um treinamento, você precisa ter vontade, você precisa ter garra. Como eu disse anteriormente, eu chegava nesses ambientes e me perguntava o que realmente eu estou fazendo lá. Chega um ponto na sua vida que você está vivendo tanto na mediocridade que você quer mudar. Mas para você mudar não basta só conhecimento e um direcionamento. Você precisa querer. Você precisa ter garra. Eu sempre digo que a sua vontade de vencer tem que ser maior do que o seu medo de perder. E querendo ou não, as pessoas que estão no nosso ciclo, que andam com a gente, querendo ou não, dizem muito sobre nós. Então foi aí que eu comecei. Eu comecei primeiramente nas redes sociais. Eu parei de seguir todas as pessoas que não tinham conteúdo nenhum relativo, que não ia agregar em nada na minha vida. Comecei a passar a seguir as pessoas que realmente chegam lá, como empresários, pessoas que produziram conteúdo sobre educações, de livros, enfim. Realmente ativei o modo seletivo e fiquei obcecado por conhecimento. Como disse anteriormente, eu não tinha só conhecimento, eu também tinha garra, eu tinha ódio de sair daquela mediocridade que eu vivia lá atrás. Eu saí de um ponto que lia 5 páginas por dia para um cara que lia um livro a cada 15 dias. Assim eu acabei mais de 14 livros no ano. E toda essa vontade, seguindo pessoas corretas, frequentando ambientes de pessoas extremamente bem-sucedidas, a minha mentalidade foi mudando para uma mentalidade extremamente ambiciosa, de uma pessoa que vivia num ambiente tóxico, de pessoa extremamente sem perspectiva de futuro nenhum, para uma pessoa que frequentava um ambiente de empresários, microempreendedores e de pessoas como eu, que realmente queria mudar de vida. Foi aí então que eu fui lapidando e construindo essa mentalidade extremamente ambiciosa que eu tenho. Houve uma regra que eu chamo uma regra de 3. Vou explicar de uma maneira simples para você entender. Eu já vou logo adiantando que essa regra realmente mudou a minha vida. Existem 3 tipos de pessoas que você tem que lidar quando você estiver provavelmente no ambiente de trabalho ou até familiares ou amigos próximos. O primeiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que não tem perspectiva de futuro nenhum, que não tá nem aí pra nada, que você só tem que chegar e cumprimentar. Ela você não vai falar seus futuros, não vai falar como foi seu final de semana, não vai falar nada sobre você. A única coisa que você vai fazer é manter a educação. Ou bom dia, boa tarde, tchau, tchau e tchau. Só isso. Porque querendo ou não, você tem que ter personalidade. Você tem que ter seletivo. Você dita quem entra na sua vida e quem sai. Segundo tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa boazinha, que não faz mal pra ninguém, deseja mal pra ninguém. Chega lá no trabalho e faz o seu trabalho. Ou chega na escola, faz o que tem que fazer na escola e não deseja mal pra ninguém. Esse tipo de pessoa você tem que conversar, você tem que falar como foi seu final de semana, mas esse tipo de pessoa tem um pensamento muito limitado. Ela só chega, faz o que faz no trabalho, chega na escola, faz o que faz na escola, e enfim. Ela não quer mais da vida, ela não quer estudar, ela não quer sair do CLT, ela não quer buscar um salário melhor, ela tá conformada com aquela vidinha que ela tem ali. Esse tipo de pessoa, por mais que não seja uma pessoa ruim, ela tá limitada ao que foi apresentado para ela como o sistema. Esse tipo de pessoa separava numa caixinha e botava lá e falava, esse tipo de pessoa eu vou conversar, mas eu não vou falar nada sobre os meus planos, sobre os meus objetivos, porque esse tipo de pessoa não é ambiciosa. Por mais que ela seja uma pessoa boa, ela não tem o mesmo pensamento alinhado como os meus. O terceiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa boa, é o tipo de pessoa que você vai falar, que é uma pessoa boa que não deseja mal pra ninguém, o tipo de pessoa que está alinhado com seus planos e objetivos, e é o tipo de pessoa que você vai
compartilhar suas metas, porque realmente ela pode desfrutar. Isso vem como um amigo de infância, que tem um pensamento ambicioso e tudo mais. Aplicando essa regra de 3, sendo extremamente bem sucedido e tendo personalidade, realmente mudou na minha vida. Eu sei que parece ser simples, ou para alguns até bobeira, mas realmente funcionou pra mim. Entenda uma coisa, você não pode chegar contando seus sonhos, seus objetivos pra qualquer pessoa que aparecer. Então, através dessa dica, dessas pequenas experiências que eu tive de vida, é pra te dizer que ninguém tem o controle de dizer o que você vai ser, o que não vai ser no seu futuro. Esse tipo de pessoa não construiu nada. Então eles não podem dizer o que você vai ser, não pode determinar o seu futuro. Muita atenção no tipo de pessoa que você anda, no tipo de pessoa que você escuta. Por mais que seja aquele amigo de infância, aquele familiar querido, presta bem atenção no que ele construiu ao longo da sua vida. Presta atenção se ele é um exemplo a ser seguido. Quando escutar esse tipo de pessoa, tendo personalidade e andando e frequentando os ambientes corretos, como eu disse anteriormente, eu moldei a minha mentalidade. E sempre fui uma pessoa ambiciosa, mas eu acho que eu estava com as pessoas erradas. Espero muito que a partir de hoje você também molde a sua mentalidade. E que nesse canal eu ajudo as pessoas a saírem do automático e começarem a ter uma vida com propósito. Se o vídeo fez sentido para você, compartilha também com uma pessoa que precisa acordar. Tem um vídeo aqui no lado para você saber como reprogramar sua mente. Muito obrigado por assistir e até a próxima.